Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Caminhos na Vida. Gente, esse podcast ele tem a principal finalidade de trazer as formas de te desenvolver, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então a gente traz aqui dicas, teorias, textos e que tem o objetivo principalmente também de mostrar o caminho que as pessoas estão trilhando na sua própria vida, que pode ser uma referência para a gente. Nessa edição tão especial, que é onde eu inauguro esse processo de trazer pessoas, eu vou trazer aqui um psicanalista, grande amigo, terapeuta, chamado Nil Santana, meu querido Niva. Eu fiz um convite para ele, para a gente poder fazer esse bate-papo de forma presencial, inaugurando essa nova fase do podcast onde eu trago pessoas, e ele prontamente aceitou. Ele falou que era um prazer falar com a gente, entender aí, falar um pouco sobre o universo da psicoterapia, da psicanálise, e ele mostrar aquele trabalho tão legal que ele está fazendo. Ele está ajudando tanta gente aí nesses meses, nesses anos que ele está trabalhando. Tá? Então, o Niva é um cara que eu conheço há um bom tempo, tenho plena confiança no seu trabalho, já passei por atendimentos com ele, resolve muito das situações que a gente se propõe, né, e juntos é um caminho em conjunto a resolver. E a gente vai falar aqui sobre alguns pontos importantes da psicanálise, também sobre a vida do Nivaldir, o que ele fez, como é que ele se organizou. Então foi um bate-papo que a gente fez aqui no dia 5 de julho, lá no espaço dele em Campinas, onde eu estive, e eu espero que você goste, que você tenha aí esses momentos de abertura de mente e entender também como é que esse caminho dele pode ser também um caminho para você. Tá? Então fique aí com o nosso papo com o nosso querido Nil Santana. Ao final eu volto com mais informações sobre esse grande terapeuta e uma novidade aqui para vocês no podcast. Então fica comigo que depois do nosso bate-papo a gente retorna. Vamos lá agora para a nossa conversa com o Nil Santana. Muito bom dia. Estamos aqui então para fazer a nossa gravação do nosso podcast Caminhos na Vida. Então, como eu falei na nossa última conversa, a gente ia abrir aqui para convidados, né, desse podcast, que a ideia é que a gente consiga trazer histórias de vida e que te ajude aí a trilhar o seu caminho também. Tá? Então, a gente falou aí no primeiro episódio sobre 5 dicas que você pode seguir para começar uma nova caminhada, né? Algo totalmente teórico, e que eu acredito que se você colocou em prática alguma coisa hoje já deve estar fazendo efeito na sua vida. Mas eu queria trazer pessoas aqui, né, nesse momento. E nada mais justo do que trazer uma pessoa que realmente está fazendo uma caminhada, uma transição com base em muita experiência. E é essa pessoa que eu estou trazendo aqui. Né? Então eu vou primeiro ler aqui o currículo desse cara, que eu admiro muito, que está aqui com a gente. Mas é um currículo que ele mesmo escreveu e eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para a gente poder falar sobre ele. Né? Vou falar aqui do Nil Santana, Nivaldir, meu querido amigo e terapeuta. Ele é professor de ciências e matemáticas, palestrante, coach, master em PNL, né, programação neurolinguística, psicanalista clínico, terapeuta, prânico, praticante de yoga, né, ministra cursos e formações em PNL e numerologia e desenvolve programa de meditação em empresas. Olha só, tem muita coisa que eu falei aqui e que tem muita coisa a mais ainda que ele vai trazer pra gente. Niva, é um prazer imenso ter você aqui nesse seu espaço, que é muito legal, no Caminhos da Vida. E vou deixar aqui para você falar um pouquinho sobre você, que eu sei que tem muito mais coisa para falar. Muito obrigado, Moneto. É sempre um prazer poder falar com você. Você
como você bem colocou, né, o Caminhos da Vida, para mim é um privilégio poder estar conversando, estar compartilhando um pouco da minha história. Eu tenho uma formação ao longo de um tempo aí que eu venho me envolvendo, uma identificação de paixão, de alma, com relação a desenvolvimento humano, sempre me interessou isso. E para mim é um privilégio estar aqui. Quero agradecer do fundo do coração essa oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória e compartilhar. Eu acho que a gente está numa pegada agora pós-Covid, né, pós-pandemia, das pessoas se encontrarem. Então, esse para mim é um momento muito importante de estar encontrando, né, pessoalmente, reencontrando você. E temos aí uma caminhada, uma história toda. E para mim é um privilégio e espero poder compartilhar e inspirar as pessoas que vão assistir, ouvir esse podcast, eh, com um pouquinho que a gente já viveu aqui, né. Para a gente poder deixar você tranquilo, tranquila aí onde está nos observando e também nos escutando, todos os dados do Nivaldir vão estar na descrição desse podcast, tá? Nas redes onde você vai encontrar. Então não se preocupe, você vai poder entender aonde que ele atende, como é que você chega através de e-mail, através de site. Então fique tudo tranquilo aí que a gente vai escrever isso no final aqui, quando tiver já publicado, né? E eu tenho algumas perguntas, né, que eu vou passando, a gente vai conversando nesse bate-papo, né? Como é que você enxerga, né, esses caminhos que a vida lhe apresenta ao longo dessa sua grande jornada? Bom, essa é uma pergunta que me remete à infância, né. Os caminhos da vida, para onde a vida me levou, né. Porque quando você é criança, seus pais te levam para os espaços, né. Seus pais te levam para experiências, e eu me lembro de muitas experiências de criança, a minha conexão com a espiritualidade, a minha conexão com a família, as experiências, né, que eles me proporcionaram, trocas de ideias, né, correções também, né, porque toda criança, tenta ir por um caminho, os pais corrigem, levam: "Ó, por aqui você vai se dar mal", né. Mas eu sempre fui muito curioso, né, com como as pessoas, por que que meu pai sentia, se manifestava do jeito que se manifestava, minha mãe também. E é como se fosse, essa conexão, por isso eu trago, né, o Caminhos da Vida, através deles, porque muita coisa que eu aprendi da vida, dos caminhos da vida, vem dessa referência materna e paterna, assim como, depois como psicanalista eu fui entender que todos nós temos isso, né. Mas essa curiosidade de olhar para a vida, através dos olhos deles, sentir o que eles sentiam e tentar entender por que que as coisas rolavam do jeito que rolavam, é que me levou pelo caminho da vida de entender o ser humano. Então, são sempre aprendizados, eh, a gente troca muita experiência, então eu aprendi muito com eles. Acredito que alguma das minhas ações, dos meus posicionamentos de criança e de adolescente também trouxeram aprendizados para aquele núcleo familiar, né. Então, para mim os caminhos da vida são isso, então não tem, nada, não poderia ser nada diferente do que foi. Então o caminho é o aonde eu estou hoje, né. O que não poderia ser nada diferente do que foi, significa que a gente está já num caminho que lá na frente a gente vai se encontrar, né? Eh, Você lembra assim qual que foi a sua primeira ideia de missão? Porque missão é um negócio que a gente vai falando eh, em atendimento de carreira pessoal, e a pessoa ela tem uma dificuldade, vai puxa, qual que é a minha missão? Eu tenho que fazer. Eu lembro muito claramente, né, tá no meu campo de visão aqui, dentro do meu coração, era entender por que certas coisas aconteciam comigo, por que que eu tinha determinados medos, por que que eu tinha visões, por que que, eu acordava com terror noturno, sonhos, né, e que circulavam pela minha cabeça, pelas minhas emoções, e também por que que as pessoas tomavam certas atitudes na vida. Então acho que aí começou essa curiosidade, como eu falei na abertura,
é que me levou a essa pesquisa da psique humana, de entender por que que, as pessoas agem, tomam atitudes, às vezes impensadas, né, e da onde vem tudo isso. Então a espiritualidade me ajudou muito. Eu me lembro desde de adolescente procurando desenvolver minha espiritualidade também. Então, são coisas que, não foram programadas, não foram, eh, eu recebi pouco estímulo dessa área, mas alguma coisa de alma me levava para esses espaços. E então eu me lembro com 8 anos, 9 anos, eu indo sozinho para a igreja, né, eu praticava uma fé na época de uma determinada religião, e eu me vi sozinho: "Mãe, eu vou fazer tal coisa", e ela falou: "Tá bom, vai", né. E aí ia fazer, eu sempre tive essa curiosidade. Então essa missão começou a aparecer exatamente nesse começo de infância, começo de adolescência, sempre com uma referência muito forte de minha avó materna, que era uma pessoa, para mim foi minha primeira coach, né. Claro que eu tenho o maior respeito, né, minha mãe foi uma coach importante, meu pai também, mas essa missão tem muito dedo de minha avó, o posicionamento dela e a referência que ela tinha na região, né. E aí, com o passar do tempo, né, a gente entra numa área aqui que hoje está sendo muito bem falada, está ajudando muita gente, que é a psicanálise, né? E o que muita gente tem a dúvida, principalmente, né, o que que é essa área, o que que é o caminho da psicanálise. Eu queria que você contasse pra gente o que é a psicanálise de uma forma geral, para o pessoal entender. Bom, essa é uma pergunta importante, né, porque as pessoas confundem psicanalista com o psicólogo, né. Então, o Freud, quando ele criou as bases, né, da psicologia moderna, né, da psicanálise, ele preservou, ele cuidou para que isso não estivesse dentro das academias, porque ele queria um movimento livre, ele queria que as pessoas pudessem aprender através da transmissão oral, da oralidade, todos os conceitos que ele vinha desenvolvendo em consultório, né. Então ele fez, e no meu entendimento, ele fez uma grande contribuição para a humanidade, para a gente poder entender como que é o ser humano sem a religião, sem os dogmas, sem a família, sem as leis. Ele pegou o ser humano na sua essência, na biologia, pegou o ser biológico e ele conseguiu identificar o que ele chamou de aparelho psíquico, né. Então, quando ele fala de inconsciente, consciente e pré-consciente, ele nos entrega, né, um grande presente de como funciona isso. E aí, como eu falei anteriormente, que eu sempre fui curioso em saber como é que eram as coisas, a psicanálise é um método de investigação do inconsciente, tá. Então a gente percebe que, no fundo, quem está cuidando e direcionando nossas vidas é o nosso inconsciente, né. Quando a gente torna consciente o que era inconsciente, a gente tem curas, a gente tem entendimentos, ressignificações. Então, eu consigo reelaborar muita coisa de traumas que eu vivi, porque isso não vai apagar mais, mas eu vou aprender a conviver com essas memórias. Então, esse método investigativo, ele traz muita possibilidade de cura, né? Então, curas emocionais, curas de comportamento, curas de fala e de reposicionar a pessoa para o objetivo de vida que ela está buscando, né? Muito bom. Acho que fica um pouco mais claro agora. Obviamente, a gente tem que entender que o profissional que é um psicanalista também passa por algum tipo de psicanálise, né? Então, contando a sua experiência, né? E que foi a sua descoberta nesse processo como um todo. Pô, isso é muito importante. Obrigado por você trazer essa pergunta, porque assim, tem aquela coisa, né? Faça o que eu falo, mas, né, não faça o que eu faço, né? Então, um psicanalista bom, para ele ser verdadeiro, ele tem que passar pelo processo de psicanálise. E não é só por causa da formação, não. Ele tem que fazer isso pro resto da vida dele. Porque enquanto estivermos vivos, né? Aliás, eu lembrando aqui um grande psicanalista, Rubem Alves, ele falava: os únicos que não precisam fazer psicanálise já estão no cemitério, né. Então, enquanto você está vivo,
você precisa se trabalhar, se conhecer, porque há muito dentro de você que não é conhecido ainda, né? Então, como psicanalista, eu também passo processos e tive muito entendimento de questões do passado, questões familiares, questões da minha criança, do meu adolescente, que eu estava levando para a minha vida profissional. E isso estava me impactando negativamente, porque eu sou um homem de 53 anos, né? E na época que eu descobri isso, eu tinha outra idade, e eu percebia que não era o adulto que estava falando. Às vezes é o meu adolescente que estava tomando um posicionamento. Isso no relacionamento, isso na profissão, na prática da minha fé, em todos os lugares. E situações do início da vida adulta também, né? Então a gente se pega e muitas coisas que foram identificadas nesse processo, que ainda continuo trabalhando, porque eu não abandonei esse processo, é que me fez me mexer, me mover em direção ao meu objetivo, que era ser um psicanalista clínico, um terapeuta e ajudar pessoas, né? A gente tem aí um material em andamento, que a gente vai falar sobre os medos, né, que travam a nossa vida e os medos que não deixam a gente prosseguir de alguma forma, né? Durante o seu processo, que eu queria buscar aqui um pouco mais de entendimento. Medos foram meio que dissolvidos, medos foram ressignificados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do medo. Sim. Sim, isso é bacana isso, de tocar nesse ponto sensível que são os medos, né? O medo de não conseguir realizar, o medo de não conseguir botar comida na mesa, coisas práticas, gente, não é nada de medo de dormir no escuro, não é isso, né? Coisas do dia a dia palpável, medos que te paralisam, né? Tá? Tem medos que são saudáveis, né? Então, medo de altura, por exemplo, ou medo de vai colocar sua vida em risco, que te preserva, esses medos são bons de você ter. Mas o medo de você não prover o alimento, de você não conseguir bancar sonhos, né, de conquistar coisas através do seu trabalho, porque você está saindo de uma carreira de tecnologia indo para a carreira de desenvolvimento humano, ele é irreal. Então, esses medos superados todos e identificados, e porque muito quando você começa a botar nome nas coisas, você começa a ter a consciência, né? Aquilo que eu falei, trazer do inconsciente para o consciente, e isso começa a dissolver, porque o consciente começa a ver, isso não faz mais sentido eu acreditar nisso, tá? Então você começa a ter uma lapidação disso e um entendimento profundo de que você tem muito mais coisa a oferecer do que se posicionar nesse lugar do medo. Então eles foram todos ressignificados, eles foram entendidos de uma parte, de um ponto de vista otimista, né? Mas com muito pé no chão, muito pé no chão. Então eu traduzo esses medos hoje com uma execução de um plano com o pé no chão, né? Sonho grande, sonho, mas eu sonho o hoje, eu sonho, não sonho daqui a 10 anos. Tem gente que faz projeções para 10 anos, mas cada um tem um jeito de projetar as coisas. Eu prefiro trabalhar com o pé no chão, no dia a dia. Eu planejo o meu mês, eu planejo o meu semestre, mas eu me imagino daqui a 10 anos que eu posso fazer, mas eu não faço esse planejamento. Então eu ponho o pé no chão e vou desenvolvendo essas emoções, ajustando e calibrando cada vez mais para conquistar minhas metas, né? Legal. O seu público, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o público que te acessa e que busca uma mudança de alguma forma. Ele está vindo mais de que lado, de que setor? Assim, você está pegando mais pessoas que estão com problemas pessoais, mais pessoas no trabalho? Como que é esse? Você consegue medir esse público para gente? É, é, as pessoas que estão passando um processo, fazendo processo terapêutico comigo, são alguns nichos importantes, né, com relação à execução e a conquista de um espaço dentro da sua carreira, né? Então, tem pessoas assim, pessoas com problemas de relacionamentos, né?
Então, pessoas que perderam grandes amores, né? Pessoas que estão em uma situação de depressão. Hoje um número gigantesco, ainda mais pós-pandemia, de diversos tipos, né? Depressões por culpa, depressões por perdas, né? Muita gente perdeu seus entes queridos, né? Muitos relacionamentos foram rompidos. Pessoas assim e pessoas com traumas de infância. Então, estão muito conectados com isso que eu te falei, de superar medos que eu tinha, fantasias infantis e adolescente que eu tinha. E eu percebo pessoas nessa situação hoje. E, então, vem a coisa do medo, de perda de relacionamento, a dificuldade no relacionamento atual, por outras questões até profissionais, e situações que também envolvem adicção a drogas. Então, a pessoa, de um processo melancólico, de depressão, acaba caindo nas drogas e perde todo o sentido, da vida, tem pensamentos suicidas. Então, são situações que a gente está tratando hoje no consultório, tá? Muito bom. A gente passou e por um momento, né? Todo mundo aí não consegue esquecer, porque vivenciou muito isso, desses 2 anos, né? Quase de pandemia, onde muitas pessoas aí até mesmo não consideram isso como um tempo vivido, né? Ficaram presas em suas casas, entenderam que é um período que se perdeu muita coisa, né? Qual que é a sua percepção sobre esse tempo perdido? Pessoas relatam que muita gente gostaria de correr atrás e tal, talvez agora com uma ansiedade mais descontrolada. E o que que a gente pode falar um pouco para esse pessoal? Durante a pandemia, muitos processos vieram à tona, muitos processos vieram para o consciente das pessoas, né? Então, o que que eu reparo? Tudo aquilo que estava para acontecer, cedo ou tarde com aquela pessoa, por exemplo, um processo de depressão, uma crise de pânico, todas essas questões, essas patologias, essas manifestações no corpo físico, acelerou o processo e trouxe clareza que a pessoa ia passar cedo ou mais tarde por esse tipo de situação. Outra coisa que trouxe a pandemia é a pessoa passou a conviver com ela mesma, coisa que ela não fazia, né. Então ela se assustou com o que ela viu de material inconsciente que ela tinha. Então pensamentos que ela não prestava atenção que ela tinha, comportamentos e ela começou a perceber que: "Poxa, eu fazia isso e alguém dava risada e agora não tem ninguém para falar comigo, para me dar um feedback", né. A carência afetiva também, então a solidão confundida com: "Ah, eu sou muito bem resolvido, eu consigo ficar sozinho em casa", mas a pandemia te obrigou a se isolar mesmo, né. E, como a gente já tocou aqui, os medos, né. O medo da morte é um dos 6 principais medos da humanidade, e a gente acha que é eterno, né. Então essa possibilidade de flertar com a morte, se eu sair para buscar uma comida, se eu sair para abastecer o carro, essa necessidade da continuidade, né, da espécie humana levou muita gente para quadro de crise de pânico. Então, eu vi essa oportunidade, né. E também isso dá é claro, muita gente entrou em quadros de depressivos, em quadros patológicos, né, de saúde mental e emocional, mas também teve muita gente que se encontrou dentro da pandemia. Então percebeu que não era aquele o relacionamento que ela queria, percebeu que não era aquela profissão que ela queria e começou a estudar. Teve muita gente que aproveitou, fez cursos, se capacitou, né, transformou a vida através de conhecimento técnico, acadêmico, né. Então ela também abriu oportunidades para desenvolvimento. Muito bom. Isso aí é muito legal. A gente tem um processo de clausura, mas que propiciou o desenvolvimento de tanta coisa boa, né? E a gente viu que muita gente começou a se identificar nesse processo, começou a se descobrir e outros negócios apareceram. Então, eu acho que a gente tem que olhar pelo lado positivo, né, das coisas que acontecem.
A gente está chegando quase aqui no nosso final, né? Esse nosso bate-papo aqui, ele poderia ser muito mais extenso, né? Mas a gente faz esse tempo mais curto. Vocês vão ter mais informações ao longo aí de outros episódios. O Nivaldir vai ser um parceiro nosso aqui no Caminhos na Vida, né? E eu fico muito feliz por isso. Tem bastante coisa que a gente vai falar. Mas eu queria agora, só para a gente poder dar um fechamento, Niva, olhando para trás, né? Lá atrás, os seus 20 anos, como é que você pensa se fosse começar de novo? A gente teria esse mesmo caminho? Qual que é a sua percepção? Olhando lá atrás, o Nivaldir de 20 anos atrás. É, essa pergunta é peculiar, né? Porque olhar para trás, olhar para o Nivaldir de 20 anos, com certeza eu tomaria as mesmas decisões, né? Mas com a cabeça de hoje, talvez eu experimentaria outras atitudes, experimentaria outras soluções para a minha vida, para a minha carreira, né? Certamente eu teria cursado psicologia aos 20 anos, porque esse sempre foi o motor, né? A engrenagem que me movia, que me move, com relação ao ser humano, às relações humanas. Mas eu acho que eu tomei as atitudes corretas, né, da idade, porque eu estou aqui hoje. Então, se talvez eu tivesse tomado com 20 anos, eu não, talvez eu teria desistido, eu não sei. Mas eu acredito muito no poder das decisões, o conjunto delas e o resultado de onde você está hoje. Você está cumprindo, a sua missão, porque você está ocupando o espaço que você ocupa hoje. Então, mas é bem interessante essa pergunta. É proposital para fazer pensar. E que o que eu quero deixar aqui para vocês agora são as informações sobre como a gente encontra, né, onde que ele atende, se precisar falar com ele pessoalmente, se precisar falar com ele remotamente. Eu vou colocar todas as informações na descrição, mas ele vai falar um pouquinho. Niva, como é que a gente consegue chegar até você nesse momento? Ah, legal. Obrigado por abrir esse espaço, Manito, mais uma vez. É uma honra estar aqui falando com você, né, no Caminhos da Vida. E bom, eu tenho um site, né? www.nilsantanapsicanalista.com.br. Lá tem nesse site você pode agendar comigo, né? Lá tem todos os contatos, telefones. Tem também o meu Instagram, que também pelo direct a gente pode trocar uma ideia, tirar dúvidas, marcar consultas, que é Nil Santana Oficial. Tem o Facebook também, Nil Santana. E tem meus telefones também, né? Que a gente vai deixar na descrição, tá bom? E pode entrar via WhatsApp também em contato comigo. Essa é a grande facilidade. E o Santana ele está aqui para você a partir de uma câmera, a partir de uma conexão. Se você estiver na Austrália, no outro lado do mundo, ele consegue te atender. E como muita gente hoje está fazendo. Então eu recomendo muito. É um papo que você vai descobrir muita coisa. Né? Realmente os caminhos na vida vão começar a ter uma outra visão que às vezes a gente precisa, né? A gente está voltado por um caminho que de repente é a nossa visão, mas outra pessoa faz com que isso seja ampliada e a gente consiga então entender outros caminhos que são necessários para o nosso crescimento. E a nossa vida, ela é assim, né? Como eu falei no primeiro episódio, a gente nunca sabe o que vai acontecer a partir de uma ação. Você de repente toma uma ação hoje consciente, entendendo que você vai fazer um bom proveito disso, você ganha aí um bom espaço, né, de caminhada e grandes objetivos que vão ser alcançados aí na sua vida. Então vale muito a pena. A gente sempre fala que qualquer conversa terapêutica vai te ampliar caminhos e você vai conseguir muito mais coisa. Niva, eu quero te agradecer demais por essa oportunidade e você aceitou de cara quando eu falei que a gente estava para abrir e trazer convidados. Você foi o primeiro a ser convidado, você aceitou sem pensar, né? E eu acredito que pela nossa parceria, pela confiança no trabalho que a gente está fazendo, e pelo que você está acompanhando aqui, que antes era só Incrivelmente, agora vira Caminhos na Vida, eu tenho aqui um parceiro, um amigo que vai voltar mais vezes aqui para falar para vocês nesse processo. Então vou deixar aqui para você se despedir e aí a gente encerra o nosso podcast.
Tá legal. Eu só esqueci de mencionar que eu também faço atendimentos online, você pegou o gancho e deixou bem claro. Então, presencial aqui em Campinas, né, na Avenida Orozimbo Maia 360, e também online. Então, atendo pessoas ao redor do planeta aí. Quem quiser, é só entrar em contato. Quero agradecer do fundo do coração por essa parceria, por esse convite que prontamente, quando é o Moneto, então vamos atender porque tem qualidade, tem compromisso. Você é uma pessoa que tem muita qualidade no que você fala, muito compromisso, seriedade. Então, tem um objetivo de vida muito parecido com o meu, né? Que é levar oportunidade para as pessoas, abrir esses mapas mentais, criar opções de comportamento e de emoções para as pessoas. Então, vale muito a pena investir no conhecimento, no autoconhecimento, investir, porque conhecimento não ocupa espaço, gente. Então, vale muito a pena. E estamos aqui, né? Aguardando o próximo convite. Um grande abraço a todos. E a você também. É isso aí, Neiva, muito obrigado. E para você que está aqui conosco até agora, muito obrigado pela participação, por escutar o nosso podcast, por ver aqui, por assistir através do YouTube também, né? A gente volta muito em breve com um novo episódio, com uma nova pessoa contando os seus caminhos aqui para a gente. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, muito bem. Então, vimos aí o nosso papo com o Niva. Um papo muito agradável, né? Você pôde então entender um pouquinho mais sobre a psicanálise, sobre o trabalho, sobre algumas perguntas que a gente até desenvolve durante uma terapia, um mínimo, na verdade, porque aí daí para frente vem muita coisa aí que você vai descobrindo e particularmente falando, eu acho que é muito válido você aplicar isso na sua vida e ter aí o acompanhamento de um profissional como o Niva, que vai poder te ajudar. E aí, eu falei no começo do nosso podcast que teríamos aí uma novidade, né? Uma última informação para quem ficasse aqui com a gente até o final. Então vamos lá. Eu vou passar aqui os contatos do Niva, né? Então no card que eu estou mostrando para vocês, temos aí o Instagram dele, que é o @nilsantanaoficial, onde tem muita coisa para você já começar a entender o trabalho, muitos vídeos de dicas, né, que levantam aí algumas dúvidas que a gente tem na nossa vida e que vão te guiar muitas vezes em caminhos aí que você vai precisar de uma outra opinião. Então é muito interessante o conteúdo que ele está disponibilizando, é muito legal para você se tornar aí um inscrito, né, no Instagram dele, seguir o Instagram, e entender como que ele está trabalhando todas essas questões aí que deixam a gente às vezes meio na dúvida ou precisando de um apoio. Temos aí o site dele, que é o www.nilsantanapsicanalista.com.br, onde você também tem mais informações sobre o lado da psicoterapia e o que você pode ter de conteúdos aí que o Niva também disponibiliza por lá. O WhatsApp que você pode entrar em contato a partir de agora é no DDD 19 97814 0808. Então é 19 97814 0808. Esse é o WhatsApp onde ele atende e você pode também marcar seu bate-papo e ver qual é a sua necessidade. E aqui para o nosso podcast a gente firmou uma parceria, né, nesse primeiro momento, e ele está dando aqui R$50 de desconto nas sessões nos 2 primeiros meses, mas para os 5 primeiros que entrarem em contato com ele. Tá? Então, entrando em contato com o Niva e mostrando aqui esse hashtag Caminhos na Vida 50 com o Niva, você já vai garantir aí o seu desconto de R$50 na sessão nos 2 primeiros meses de trabalho. Tá? Então, vale muito a pena. Aconselho imensamente fazer esse acompanhamento, né? Buscar suas dúvidas, limpar aí a sua mente de coisas que estão te atrapalhando nesse momento de crescimento. E nada melhor do que um profissional
altamente capacitado para te acompanhar nesse processo de descoberta. Então, se você se interessou por esse papo, você quer ir mais além, quer encontrar mais informações sobre, quer conversar com o Nivaldir, né? E quer seguir por esse caminho, entra em contato com ele, troca essa ideia, apresenta essa hashtag aqui para a gente confirmar que você veio do nosso podcast e aproveita aí essa nossa parceria que tem certeza que vai ser muito boa para todos. E em breve o Niva volta falando sobre outros assuntos. Então a gente vai ter aí mais inserções dele no nosso podcast. Tá bom? Eu me despeço por aqui. Agradeço novamente a sua participação conosco, a sua audiência, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube e também no nosso Instagram, @caminhos.na.vida. E aí a gente vai colocando alguns recortes também desse bate-papo por lá e que está rolando também no YouTube, tá bom? Fique com Deus e até o próximo episódio do nosso podcast.